Semana pesada do futebol brasileiro. Teve bomba arremessada, teve ameaça direta a dirigente, estádio interditado, clube punido. Mas olha, não é uma repetição do que a gente já está vendo há anos? O que tem de novidade nisso? São as mesmas punições e os mesmos episódios se repetem. O que temos hoje aí é suficiente para resolver esse problema? O que temos hoje é suficiente para mudar essa cultura? O que temos no quesito leis, né? Me refiro aos mecanismos que as autoridades esportivas, judiciais, podem aplicar. E a gente tem que ter uma discussão para o horizonte, assim, para o futuro dessa relação torcedor, clube de futebol, torcedor, jogador. Tá tóxico demais, né? E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. O que não está tóxico é esse visual que eu não poderia ignorar aqui de Maragogi, onde eu estou tirando uma semana de descanso. Vale a pena fazer o registro aqui. Peço o seu like no vídeo, você que já dá essa moral sempre para o canal. Cada vídeo deixa um like, ajuda muito. Ultrapassamos a meta dos 100 mil e 110 mil é a próxima meta aqui no canal. Se inscreve e deixa o sininho ativado também, beleza? E vai no Telegram. Na descrição do vídeo tem o link para o meu espaço do Telegram. Lá a gente tem conteúdos exclusivos, áudios, vídeos, cotações esportivas, novidades, dicas sobre os vídeos que a gente vai gravar aqui do canal também, né? Complementos. Estou esperando você por lá também. Link está na descrição do vídeo. Bom, bomba arremessada em campo, jogo interrompido antes do fim, torcedor tendo que sair correndo pelas sociais do clube, fugindo, desesperado, crianças, mulheres no meio disso tudo. Homens pacíficos que não foram lá para brigar, no meio dessa confusão toda, gás de pimenta, cacetete, polícia em confronto, confusão pelas ruas. O que tem de novo nisso? Nada. Quantos anos a gente vê isso no futebol? Há muito tempo. Quais são os mecanismos disponíveis hoje? Você interdita o estádio, acabaram de fazer isso com o São Januário. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com um pedido, a Justiça do Rio acatou, São Januário está interditado, o que é diferente da punição que o Santos recebeu de continuar jogando na Vila Belmiro sem público. A interdição te proíbe de jogar em São Januário, então o Vasco não pode jogar lá. É diferente, mas no fundo, assim, são punições que duram um período determinado, elas acabam, os clubes voltam a ter os seus torcedores lá. Os mesmos vândalos que depredaram, jogaram bomba, ameaçaram, que rasgaram alambrado e tudo mais, voltam a frequentar as dependências e, passado um tempo, voltam a praticar os mesmos delitos. Estamos num ciclo, né? Estamos nesse looping, que é infinito. Estou cobrindo o futebol brasileiro há, sei lá, 20 anos. Sempre foi assim. O que vai mudar? Eu acho que o que a gente tem hoje de mecanismos de punição, de leis estabelecidas, eu acho que é insuficiente, eu acho que é pouco, eu acho que é tudo muito brando, eu acho que é tudo para dar uma satisfação no primeiro momento para a opinião pública, sem atacar a grande raiz do problema. O problema não é o estádio, por mais que você possa questionar, como se questiona no caso de São Januário, a existência de um plano de fuga, de um plano de ação para situações como essa, que os seus stewards, os seus funcionários estejam treinados para ajudar na proteção do público não violento, na evacuação do estádio, tudo bem. São pontos que precisam ser cobrados. Os clubes precisam melhorar nesse aspecto. Se a gente sabe que existe um clima de guerra nos estádios, quando o clube está atravessando uma crise, quando está brigando para não cair, quando perde um clássico, então o pessoal do clube, né, os recursos humanos do clube, eles precisam estar treinados para lidar com esse tipo de situação. Até aí a gente está na mesma página. Mas o que é mais importante nisso tudo é você estabelecer punições de verdade, não as punições de mentirinha que a gente tem no Brasil. Punição para valer para o cara que faz isso e principalmente para o cara que tem a reiteração da prática. Se você pegar aí, tem dois pontos que são muito importantes. Os caras da torcida organizada do Santos que fizeram o que fizeram na quarta-feira são conhecidos da polícia de São Paulo. As lideranças, os caras são todos conhecidos. Se você pegar ali, identificar, sei lá, vários desses caras, um grupo de 50, 100, vários deles ali já têm envolvimentos anteriores, eu cravo isso, eu aposto qualquer dinheiro com você nisso. Já tem histórico de outras confusões, são conhecidos. Se você pegar os caras da torcida organizada do Vasco que protagonizaram o que protagonizaram no meio de semana, é óbvio, é evidente que eles já se envolveram em outros problemas. E por que eles continuam? Porque eles vão presos, a justiça solta. Porque a polícia enche um ônibus, antes de um clássico, confusão, pedrada, facada, tiro, aí a polícia enche o ônibus, prende um monte, leva todo mundo para a delegacia. 2 horas depois vem a ordem de soltura. O que adianta?
Então nós estamos enxugando o gelo. Aí é muito bonito o promotor chegar e falar, não, vamos interditar o estádio. É muito bonito o tribunal chegar, não, 30 dias, punição para todo mundo, até para o feminino. Olha essa punição que o Santos levou. Jogos do futebol feminino que tem um perfil de público completamente diferente. Posso dizer isso porque esse ano, inclusive, já fui várias vezes, esse ano, inclusive, estive lá na Vila Belmiro num jogo do feminino, no Santos contra o Avaí, num domingo pela manhã. O perfil do torcedor que comparece a esses jogos é totalmente diferente. Você tem muitos familiares das jogadoras, amigos, pessoas próximas, torcedores de mais idade, torcedores que evitam aquela aglomeração do jogo do masculino. Sim, é um perfil diferente e aí você está punindo as jogadoras do futebol feminino de receberem o apoio por um evento que não aconteceu no campeonato delas. Você está punindo o sub-20, você está punindo a meninada da base, assim, é de uma desproporção, mas por quê? Porque todo mundo nessa hora quer fazer um bonito, de mostrar que tem ali a caneta na mão, a capacidade de punir, porque a gente sabe que isso é insuficiente, isso vai ficar muito legal para a manchete, mas não vai resolver. O Santos vai voltar a ter público esse ano em algum momento e se ele continuar numa fase ruim no campeonato, a Vila Belmiro vai ser um novo barril de pólvora, porque os caras sabem que não dá em nada. Não dá em nada, eles continuam fazendo. Então, tem uma questão de lei, as leis do Brasil são ruins. Puxa vida, se existe um questionamento, vou usar palavras brandas aqui, se hoje existe um questionamento até mesmo da punição para alguém que mata outra pessoa, você imagina para o cara que joga um rojão no campo. Sim, as nossas leis, elas não estão de acordo, elas estão desatualizadas, de acordo com o panorama atual, com o acirramento das tensões e da violência que a gente tem na nossa sociedade. Elas não estão nesse mesmo compasso, o descompasso é evidente. Então esse é um grande problema. E o outro problema, um problema cultural, e eu preciso ser justo aqui, não é só no Brasil que a gente tem esse tipo de episódio. A gente tem invasor de campo na Europa também. Talvez não na mesma quantidade ou na mesma gravidade, mas existe. Ameaça, como fizeram o boneco do CEO do Vasco, pelo simples fato, me desculpa assim, eu acho um simples fato, dele ser torcedor do Flamengo, mas ele é o CEO, ele está ali ocupando um cargo, aí você pode discutir se a gestão dele é boa ou não, mas ele está ocupando um cargo de gestão. E o torcedor não entende muito essa coisa do profissional capacitado versus o profissional apaixonado, assim. Também precisa se mudar um pouco a cultura nesse aspecto. Mas independentemente disso, dirigente ou jogador com um boneco simulando enforcamento pendurado em viaduto, não é exclusividade nossa, pelo contrário, nós estamos importando, porque isso veio de fora. A gente viu a Espanha, país de primeiro mundo, Europa. A gente viu o que viu esse ano acontecer com o Vinícius Júnior. Então, sendo justo, não é um privilégio nosso, mas existe uma cultura, e aí falando especificamente do Brasil, de uma relação assim, de tolerância zero do torcedor com o atleta, do torcedor com o jogador, com o treinador, com o dirigente do seu clube. Eles não podem errar, porque se acerta, tem aplauso, se erra, se perde, é bomba. Sim, onde a gente perdeu o horizonte da cobrança, do limite da cobrança. Eu digo muito isso aqui. Eu acho que ir para a porta do CT, como eu gravei um vídeo exatamente uma semana sobre os protestos do Santos, ir para a porta do CT e xingar, e levar faixa, e levar cartaz e corinho de protesto, eu acho que está no limite ali do que dá para aceitar. Eu acho que vai até aí, eu acho que até deixar um pouquinho mais elástico esse limite. Tá. Vamos topar que até aí dá. Além disso, não dá mais. O que tem depois disso? O que tem depois disso é crime. O que tem depois disso é a barbárie. O que tem depois disso é a violência. Por mais que os caras sejam ruins, o elenco do Vasco é um elenco incompatível. É um elenco que não tem condição de disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. A mesma coisa eu digo sobre o elenco do Santos. Agora, isso não dá o direito de ninguém ameaçar os caras. De ninguém ameaçar bater os caras, de ameaçar a integridade física dos caras, de ameaçar familiares. Teve o episódio do vazamento do telefone do Odair Hellmann e a quantidade de mensagens que ele recebeu e a família sofrendo tudo isso. Peraí, gente. E outra coisa, quantos protestos, eu acompanho o Santos mais de perto, né? Eu não sei quantos protestos houve no Vasco esse ano, mas no Santos
Não foi a primeira vez. Aliás, não foi nem a primeira vez que jogaram bomba no gramado, porque contra o Newell's na Sul-Americana teve a mesma coisa. Só que foram menos bombas, mas teve a mesma coisa. O que melhorou no time? Os caras melhoraram, os caras passaram a correr mais, os caras passaram a acertar mais passes, os caras passaram a ser mais eficientes em finalização. Gente, acordem. Isso não resolve, isso não vai fazer o jogador melhorar ou piorar. Isso vai piorar o ambiente, óbvio. Isso vai jogar uma carga de tensão muito maior num elenco que já olha para a tabela e já vê que a situação é automaticamente tensa. Mas isso não vai fazer os caras melhorarem. Sabe, existe muita cobrança hoje de rede social, até em cima das organizadas. Olha, a organizada não faz nada. Olha, a organizada está vendida. Olha, cadê a organizada que não protesta? Protestar é uma coisa. Xingar, eu também acho que está no limite. Ei, presidente, vai para aquele lugar. Ei, fulano, vai para aquele lugar. Eu acho desagradável, eu não gosto, eu não pratico isso no estádio. Acho feio. Mas, ó... Tá, desce. Agora, passou disso, cara. Além de não ter qualquer efeito prático, é barbárie, é selvageria, não vai trazer benefício algum, vai trazer prejuízos ao clube. É pouquíssimo inteligente. Então precisa entender essa coisa também. Tem muito torcedor que cobra da organizada, e aí a organizada fala, vocês estão me cobrando, eu vou lá jogar bomba nos caras. Gente, vamos colocar senso de proporção nas coisas. A fase é ruim, você fica pé da vida, leva faixa, leva corinho, reclama, vai para a rede social, diz que o elenco é uma porcaria, que eu acho que é mesmo. O elenco do Santos não é aceitável. E assim, a culpa não é desses caras, tá? Eu insisto. A culpa de terem contratado o Mendonça, de terem contratado o Maicon, que tá indo pro Vasco, que loucura. A culpa de terem contratado reforços do Água Santa. Por mais que eu nem ache que a passagem do Gabriel Inocêncio seja um fiasco do Santos. Eu acho que dos 3 que chegaram foi o que entregou ainda alguma coisa, mas óbvio que tá abaixo do que o Santos precisa. A culpa não é deles, eles estão trabalhando. Eles foram contratados por alguém que achou que eles seriam úteis. E eles não podem ser muito mais úteis do que isso. A culpa é da diretoria, a culpa é do Falcão, a culpa é do Rueda, a culpa é da 777 que montou esse elenco do Vasco, que segurou o Barbieri por tanto tempo. Ok, eles são os culpados. Mas como é que a gente vai cobrar? Como é que a gente vai criticá-los? É na base da ameaça? Não dá, gente. Não dá. E pra frente. O que isso compromete o produto do futebol brasileiro? Eu, particularmente, acho que compromete em nada. Compromete em nada, porque, infelizmente, a gente tem cenas de vandalismo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Óbvio que eu acho que clubes, empresas, pessoas que são envolvidas no negócio futebol, precisam, devem pressionar as autoridades do país. Não só as leis esportivas precisam mudar, mas as leis do país, na esfera criminal, elas precisam se atualizar. Então não adianta a gente também ficar aqui cobrando só uma mudança de cultura do torcedor, porque a mudança de cultura dessa relação torcedor-jogador, ela passa, entre outras coisas, por punições. Então o cara que vai para o estádio jogar um morteiro em alguém, ou o cara que vai para a rede social ameaçar a esposa, o filho de alguém, esse cara tem que fazer o seguinte, ele tem que olhar e pensar, puxa, se eu fizer isso eu vou em cana, se eu fizer isso a chance de eu sair preso é enorme. E então a lei, você precisa ter o freio moral do cara entender que aquele comportamento é reprovável, então você tem que mudar a percepção de todo mundo no estádio, como se mudou, por exemplo, essa coisa de tacar objeto, de tacar copo, garrafa, se mudou isso, né? Porque aí o clube passou a ser punido, aí os caras começaram a vigiar o torcedor do lado que estava arremessando objeto do campo, levava o cara preso, levava o cara pro G-Crim, tem que ter essa mudança de cultura, mas tem que ter a mudança de lei, porque se o cara fizer e souber que nada vai mudar, nenhuma consequência ele vai ter, ele vai continuar solto e vai fazer de novo. Vamos só continuar em looping, vamos só continuar andando em círculos. O que você pensa sobre isso tudo? Qual é a solução? Para mim, solução número 1, endurecimento de penas. E para você? Deixa nos comentários. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, like do vídeo se você ficou até o fim.